Jesus, quando envia os 70 em Mateus 10, ele diz assim, ó, vocês verão e se tiverem uma casa de paz, vocês entrarão lá. Por que Jesus falou que se tiver uma casa de paz? Não era para eles entrarem em qualquer casa. Porque se eles entrassem em qualquer casa, eles poderiam estar trazendo condenação para aquela casa. Jesus diz assim, ó, e aqueles que receberem a vós, recebem a mim. E aqueles que recebem a mim, recebem aquele que me enviou, ou seja, também vão receber o Pai. Mas aqueles que rejeitarem a vós, também irão rejeitar a mim. Vocês estão entendendo? Aí é tanto que ele diz, né? E aquele que der um copo d'água, eu vos garanto que de maneira nenhuma perderá o seu galardão, sua recompensa. Então, assim, há uma importância do serviço na casa do Senhor. Mateus capítulo 10. Então, assim, quando você serve alguém na condição daquilo que Deus ortogou que ele seja, você vai receber aquilo. Se você recebe alguém na condição de profeta, você vai ter um galardão de quê? De profeta. Se o pastor Felipe chegar na sua casa e você receber o pastor Felipe como teu pastor, como um homem de Deus pastor, quando você for ser galardoado por Cristo, você vai receber o galardão de quê? Pastor. Vocês estão entendendo? A questão de honra, eu estou até estudando sobre honra, uma hora dessa vamos ministrar aqui na igreja sobre honra. E... Aham. Pois é, coitada dela, né? Não sabe do que está fazendo. Então, assim, a questão da honra é muito essencial. Esses dias tinha um certo amigo meu que estava pregando em uma cidade e eu percebi o movimento, eu falei para ele a questão da honra. Falei assim, aproveita a honra que estão lhe dando, porque a proporção da honra que estão lhe dando é a proporção da maneira que Deus vai te usar. Justamente. Porque se você não honrar uma pessoa, Deus não opera através dela. Lá em Marcos 6, Jesus, quando vai lá para Nazaré, e ele começa a ministrar, e aí, de repente, levanta-se um e fala assim, mas daí não é o filho de José, filho de Maria, os seus irmãos não estão entre nós? Tiago, Judas? Aí diz assim, ó, e Jesus não pôde operar muitos sinais. Não é que Jesus não queria, é porque ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque começou a desonra. Começaram a desonrá-lo. Não estavam acreditando e nem recebendo ele mais como Messias. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes a questão não é que Deus não quer operar. Muitas vezes é Deus que não pode operar. Porque Deus ele não vai além da sua palavra. E para ele operar, tem que ter honra. Amém? Então, aqui agora vai falar a questão de honra. E aí, agora vai falar para os que tiverem à sua esquerda, que embora viram seus irmãos, né, aqueles que ficarem, né, e não o serviram, e porém, então, eles serão lançados. Se você observar, versículo de número 41, ele vai dizer assim, ó, e então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Então, assim, observe que vai ter seres humanos que vão ser lançados no lago de fogo, no fogo eterno, porque não receberam a Cristo, não reconheceram. Nem na vida do próximo ele pôde reconhecer. E acontece que, interessante, porque o lago de fogo, o fogo eterno, ele não foi preparado para os seres humanos. Ele foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. O homem entra lá de intruso. Infelizmente. Então, isso daí é basicamente... Uhum. Se ele prostrado adorasse a ele. Naquele tempo ele já sabia que se ele vencesse sem pecado nenhum, já era bem com direito?
ali ele ainda não sabia. Sim, ele já estudava a escritura, ele já sabia que aquele ali falava dele. Então ele já sabia. Aquele... Ele disse que eu no momento que ele pega o livro dos seus, né, ele pega a escritura da terra, né? Sim. Então, no caso, antes disso, a terra era do diabo. Não é que ele é o porceiro. Ele estava com a posse. Nós vamos falar uma hora sobre a lei do parente remidor. Nós já ministramos aqui na igreja sobre a lei do parente remidor. O diabo é apenas o porceiro que tomou a posse da terra do homem ao qual Deus entregou para ele. Deus entregou a terra para os filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Então, assim, o diabo está com essa posse dessa terra. Aí, é por isso que Jesus ele vem como um homem. Por quê? Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Então, Jesus vem tomar esse governo de maneira legal, de maneira legítima. E agora ele, como um homem, é capaz de governar. É por isso que foi dado todo o poder, tanto nos céus, porque ele é Deus, e na terra, porque ele também é homem. Nós vamos falar sobre isso, nem vai dar certo. Confia no projeto. Sim, é bem, muito abrangente mesmo. Uhum. Remidor, que abrange de Gênesis a Apocalipse. Você vai ter uma visão geral a respeito das escrituras sagradas, o que é a Bíblia Sagrada, o que é o livro selado com 7 selos, lá de Apocalipse, capítulo de número 5. Por que Satanás ele é chamado príncipe deste mundo, lá em João capítulo 16, verso 11, e também é chamado Deus desse século, lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Na lei do parente remidor você consegue absorver isso. Depois foi ele Nossa. Então, assim, toda a terra e sua plenitude pertence ao Senhor. Ele que criou. É o Salmo de número 24. Sim, Não, porque Deus ele entregou a alguém para cuidar. Entende? Sim. Amém. Sim, Adão pegou. Amém? Vamos para nós finalizar essa questão dos sinais da vinda do filho do... Sim, no advento do pecado, Gênesis capítulo de número 3. Vamos abrir em 2 aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 aos Tessalonicenses, as cartas paulinas, fica antes da carta a Timóteo e depois da carta aos Colossenses. Capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Interessante, detalhe aqui, enquanto os irmãos procuram, todas as vezes que você for falar das cartas, você sempre vai falar no feminino, certo? Primeira aos Romanos, por exemplo, primeiro aos Coríntios, carta aos Romanos. Aí quando você falar de livro, você vai usar no masculino. Primeiro Samuel. Quando é carta, primeira aos Coríntios. Porque, para você saber aquela diferença, né? Até mesmo questão de você falar, ministrar numa igreja, né? É bom a questão de você pronunciar certinho, né, os artigos, né, masculinos, femininos. Então, quando é livro, é masculino. Quando é carta, epístola, né, é no feminino. No caso aqui, é segunda aos Tessalonicenses. Segunda, porque é uma carta. Ok? São detalhes, assim, essenciais para quem ministra, para quem fala. Né? Vocês estão aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Né? Isso daqui, acredito que é essencial. Oi? Assim, na sequência que nós temos na Bíblia cristã, da carta aos Romanos até a carta a Filemon, é Paulo.
Aí quando entra a carta aos Hebreus, é conhecido como as epístolas gerais.